Vamos abrir a nossa Bíblia aí no Salmo 52, e eu vou apresentar antes, os irmãos que estão comigo. A gente veio debaixo de muita chuva, mas está conosco aqui o diácono Paulo, está ali aquele moço ali, disse que veio de segurança. É um irmão querido, amado demais. Vitor. O Vitor eu vou ter que pedir para ficar em pé. Vitor, Michele e o Davi. Isso. Davi é o diácono mais novo lá na igreja. Outro dia eu cometi o deslize de deixar um bolo cair numa festa. Ele rapidinho, deixa, pastor, que eu recolho. Eu fiquei olhando para ele, falei, que iniciativa, do Davi. E louvei a Deus pela vida dele, parabenizando o Vitor e a Michele também, porque são coisas que os pais ensinam, Concordam? Amém? Estão me ouvindo bem direitinho aí, irmãos, vocês? Então tá bom. Salmo 52, 8, Vamos aí ler. O texto diz assim: Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Eu vou citar mais uma vez esse texto. Ele está na primeira pessoa, Foi uma pessoa que escreveu, um homem chamado Davi, e ele relata essa frase ali na primeira pessoa, eu. Repita comigo, eu. Isso, guarda isso aí no seu coração, eu. Ele diz, eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Numa outra versão diz, confio no constante amor de Deus. Tem outra versão, que também diz para nós, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Eu, porém, sou como uma oliveira. Não sei se você já teve, assim, a curiosidade, ou a experiência, acredito que a igreja entrou nesse processo, do ano da oliveira, de ler o Salmo 52 e a história desse Salmo 52. O Salmo 52 é escrito por um grande valente, um grande rei que nós conhecemos, As igrejas muitas vezes fazem peças que simulam ali, que relatam um pouco a história do rei Davi. Sempre que a gente lembra de Davi, a gente lembra o lado bom da vida dele, o lado que ele vence Golias, que ele é colocado como rei de Israel, que é um grande rei em Israel. Conhecemos o lado negativo da vida também de Davi, quando ele comete um adultério, quando ele manda matar um homem chamado, ele induz a matar, um homem chamado Urias. Nós conhecemos a história de Davi. Conhecemos Davi como um homem de batalhas, de guerras. Vocês conhecem esse Davi? Amém? Um homem de grandes batalhas. Tanto que, pelo povo, dizer assim, Saul venceu alguns milhares e Davi venceu dezenas de milhares. Uma declaração do povo já provoca uma batalha para a vida de Davi. Então, se a gente conhece, irmãos, e olha a história de Davi, a gente vai entender um pouquinho que cada momento da vida dele, ele relata isso através dos salmos. O Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, aqui no Salmo 52, ele relata um momento da vida dele. Davi viveu em fuga por muito tempo, porque havia uma perseguição. Saul perseguia Davi o tempo todo. Davi tinha amizade de Jonatas, e isso provocou até uma dificuldade entre o pai e um filho, Saul e Jonatas. Porque Saul queria matar Davi, perseguir Davi, e Jonatas dava sempre proteção.
Mas numa dessas fugas, Davi vai até um sacerdote chamado Aimeleque, e esse sacerdote dá alimentação para Davi, inclusive a espada de Golias, a Davi. Aimeleque tinha uma consideração imensa por Davi. O sacerdote conhecia aquele homem chamado Davi. Só que naquele momento, tinha um homem chamado Doeg que estava observando tudo, porque o rei não queria que ninguém ajudasse Davi. Passa-se alguns dias e o rei chama todo mundo, o rei Saul, e diz: olha, eu preciso encontrar Davi. Eu quero saber onde está Davi. Se alguém sabe, me fale onde está Davi. E traiçoeiramente, um homem chamado Doeg, ele diz: olha, eu vi Davi. O sacerdote Aimeleque o recebeu, deu alimentação para ele, e aquilo ali provoca no rei Saul uma grande ira. Mas Davi está relatando exatamente isso aqui, irmãos, porque o Salmo 52 é o Salmo de Davi, didático de Davi, quando Doeg Edomita foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Aimeleque. Irmãos, toda a história, 34 anos, 40 anos, toda a história de glória tem suas batalhas. Amém? Eu perguntei, disse que muitos aqui não têm 34 anos, mas imagino, mesmo que você não tenha, quantas batalhas você já enfrentou? Você já enfrentou alguma batalha? Às vezes enfrentamos uma batalha realmente com alguém, pessoal. Às vezes enfrentamos uma batalha de saúde, financeira. Enfrentamos batalhas na vida. E essa era uma luta de Davi. Então, o rei Saul, ele vai, traz Aimeleque e todos que estão lá com ele. E trouxeram o rei investiga, e pergunta: você fez isso, Aimeleque? Ele disse: eu fiz. Davi, ele relata, ele dá testemunho de Davi. Davi, você não vai encontrar um servo como Davi que seja fiel a você. Mesmo com o testemunho do sacerdote, o rei diz assim: olha, chama os valentes, mata Aimeleque e todo mundo. E os homens do exército: nós nunca faremos isso contra os sacerdotes. O rei então pega esse homem traiçoeiro chamado Doeg e diz assim: mata você. E ele foi lá e matou 85 sacerdotes, ainda foi e matou crianças, mulheres, matou todo mundo. Por isso que Davi, ele escreve um salmo, e ele relata a língua fraudulenta desse homem. Ele relata a personalidade do homem iníquo. E Davi ainda disse: olha, foi por minha causa que Aimeleque e todos morreram. Mas Davi vai relatando esse salmo e diz assim: olha, ele vai receber aquilo que ele semeou. Tanto que nesse versículo 8, ele diz assim: os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo. Isso eu li o versículo 6. Versículo 7: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens, e se fortalecia na sua perversidade. Aí Davi faz um contraponto, diz assim: quanto a mim, porém, sou como a videira
da oliveira, né? Sou como a oliveira verde na casa de Deus, ou sou como a oliveira que floresce na casa de Deus? Eu dei essa explicação, meus irmãos, inicial, para a gente se situar. Por que Davi, ele usa nessa frase na primeira pessoa, e ele se compara com uma oliveira? Por quê? Porque Davi diz, eu quero ser, ou eu sou, embora todos façam isso, embora eu enfrente lutas. Há pouco nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, né? Todavia eu me alegrarei. Então, irmãos, por que Davi diz, eu sou como uma oliveira que floresce, ou uma videira, né, uma oliveira verde na casa de Deus? Por que essa declaração? Nós que agora há pouco falamos que essa mensagem se aplique a cada um de nós, irmãos, porque nós vamos, a partir de agora, conhecer algumas características da oliveira. Tenho certeza que vocês vão ouvir, já têm ouvido muito sobre isso. Não é por nada, né, que está ali o ano da oliveira, tem uma motivação. Mas nós vamos conhecer um pouco das características de uma oliveira. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer um pé de oliveira. Alguém aqui já viu um pé de oliveira? Uma pessoa? Não é uma coisa muito comum, né? Não é muito comum. Eu tenho o privilégio, né, de trabalhar num local que tem um jardim bíblico. Imagina, irmãos, uma vez a ministra foi lá e diz, olha, eu vou fazer um jardim bíblico aqui no Jardim Botânico. Falei, nessa eu estou. Só que o jardim está lá, irmãos, e quase ninguém, mas de vez em quando eu vou lá. Talvez seja a pessoa ali que conheça o mais, né, que conheça ali sobre o sentido daquele jardim. E lá tem pelo menos uns 4 ou 5 pés de oliveira. Tem outras árvores, né, citadas na Bíblia, mas tem a oliveira. Então, quando eu digo que tem um privilégio, né, porque eu passo por lá e olho e falei, elas estão crescendo. Eu tive a oportunidade também pelo seminário, né, com os irmãos que estão aí no 100, alguns até foram, né, conhecer o Templo de Salomão, e nós vimos lá uns pés de oliveira também. O pastor Jorge deve concordar, é uma árvore muito bonita, não é? E quando eu fui lá no Jardim Bíblico, quando eu fui no Templo de Salomão, o rapaz falou que aquela oliveira era algo muito especial, e a folhinha dela era muito especial, sem ter muito conhecimento. Falei, opa, vou guardar uma folhinha dessa. Falou que era a fonte da juventude, eu falei, vou guardar uma folhinha dessa. Está vendo meu segredo? Então, irmãos, a oliveira é algo muito especial. É uma planta muito especial. E não é porque é o ano da oliveira, não. Ela é uma planta muito... Vocês estão falando sobre esse tema. É muito especial. A oliveira é uma árvore fantástica, por ser de multiuso. Guarde isso aí. A oliveira é uma árvore fantástica, por ser de multiuso. Tudo que tem na oliveira é útil. Tudo. Desde a sua madeira, as folhas, flores, raízes, fruto, tudo é aproveitável. Você pode dizer glória a Deus pela oliveira? Isso aí, irmãos. Ela é de multiuso, ela serve para muitas coisas. E isso já nos aponta algo. O servilismo que a oliveira tem.
Isso, irmãos, é o nosso perfil. Nós fomos chamados para servir. Por isso Davi, ele diz: eu sou como a oliveira. Eu sou servo na casa de Deus. Eu sou servo de Deus. Glória a Deus, irmãos. E o que isso nos ensina? Num tempo, onde as pessoas querem tantos títulos, tanta proeminência, e a gente fala assim: com 34 anos de igreja, eu quero ser cada vez mais servo e serva nessa casa. Glória a Deus, irmãos. Eu quero praticar esse servilismo. Eu quero me aplicar a isso. Eu sou como a oliveira na casa de Deus. Eu sou quanto a mim, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Quando ele, nessa versão, diz oliveira verde, irmãos, porque tem a oliveira preta, mas nada mais é do que o fruto maduro, depois de verde, ele se torna preto. Então, a primeira característica que eu gostaria que você guardasse é isso, irmãos: não dá para a gente fazer 34 anos sem ter esse espírito de servo. Uma das maiores lutas, podem ter certeza, a gente fala isso porque pastorei há muitos anos, é encontrar pessoas que, mesmo cristãs, batizadas, dizem assim: eu estou aqui para servir. Seja em qual área for, eu estou pronta ou pronto para servir. Glória a Deus, irmãos. Que o Espírito Santo, nesse ano aí, se inicia. Eu sei que ao longo dos anos, Ele tem levantado muitos servos aqui nesse lugar, e vai levantar muito mais. Amém, pastor Jorge? Deus há de levantar, porque é isso que move a igreja, irmãos. Isso é que dá vida à igreja. Isso é que nos faz dizer: olha, eu sou um cristão, sou servo de Deus, sou discípulo. Foi por isso que Davi disse: eu sou como a oliveira. Eu sou de multiuso na casa de Deus. Irmãos, nós podemos estar aqui, eu, pastor, pregando, e amanhã está fazendo outra atividade na casa de Deus, dentro daquilo que Deus me confiou. Mas você diz assim: mas pastor, você faz isso quando tudo está bem? Não, é por isso que Davi, no momento de luta, ele diz: olha, eu sou como a oliveira, não vou deixar de servir. Você pode estender as suas mãos assim, querido? Minha querida irmã, olhar para as suas mãos e dizer assim: sou servo. Olha mesmo, olhe, dê sentido a isso: sou servo, sou serva do Deus Altíssimo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos enfrentar, irmãos, lutas, batalhas. Porque é pastor, porque é diácono, evangelista, é lá do grupo das mulheres, dos homens que enfrenta a luta. Enfrentamos muitas batalhas, mas sempre vamos ter um salmo para dizer. Glória a Deus. Não é diferente com nenhum de nós, irmãos. Às vezes eu estou numa batalha, numa luta, e eu tenho que ser como um salmista. E quantas vezes eu vou lá e cito o Salmo 46 por algumas situações: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes a alma está inquieta, a gente tem que ser um salmista e dizer: aquieta a minha alma. Você já teve essa experiência? Às vezes acorda à noite preocupado: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Às vezes é uma situação, você não sabe o momento que está passando, mas a palavra de Deus diz para a gente que o Senhor é o guarda de Israel, e Ele não dorme. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua entrada, tua saída. Glória a Deus, irmãos.
Ele nos convida a entregar o problema na mão dele e dizer: confia em mim. E você vai dizer: eu sou como oliveira na casa de Deus, e Deus cuida da minha vida, eu sou servo. Segunda característica, irmãos, a oliveira agrada aos olhos de quem a vê. Em qualquer de suas condições e estações do ano, suas folhas se renovam. Você nunca vai ver um pé de oliveira, só os galhos. As folhas caem, mas já tem outra nascendo. Ela não é uma planta, uma árvore que fique desfolhada. Então, essa segunda característica, exemplo nosso, irmãos, é para nós. Alguém olha para você e se agrada de você. Alguém olha para você e diz assim: você é servo de Deus, não é? Você transmite algo para as pessoas, independente da estação, do tempo. Alguém olha para você e diz: você tem alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa diferente. A oliveira, irmãos, ela não perde, ela não fica desfolhada nunca. Nunca ela fica desfolhada. Nunca você vai ver uma árvore de oliveira, caiu todas as folhas. Nunca. Ela nunca fica desfolhada. E eu dei o exemplo aqui há pouco, né, que eu vendo uma árvore que diziam que ela era centenária. O chão estava cheio de folhinha, mas eu olhava para ela, estava cheio. No chão as folhinhas já estavam amarelas, nelas estavam tudo verde e muitas folhas. Então, a oliveira, irmãos, ela agrada aos olhos. Eu quero deixar essa mensagem, que o Espírito Santo nos ajude, para que sempre a glória de Deus, a luz de Deus, o sal, que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Irmãos, independente da condição que o mundo atravessa, nós olhamos tantas pessoas desesperadas, irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Estava conversando uma certa vez, uma reunião num local de trabalho mesmo, com outras pessoas, e eu dizia assim: eu tomo isso para dormir, eu tomo isso. Aí olharam para mim, falaram: você não toma nada, né? Crente cita texto bíblico. Eu não quis ali nem questionar, irmãos, porque eu sei, a nossa confiança está no Senhor. Mas as pessoas olham, mas você pode falar aqui nessa noite assim: pastor, eu tomo alguma coisa ainda para dormir. Mas Deus vai tirar isso da sua vida. O Senhor é teu pastor. Deus vai dar vitória, mesmo que é uma orientação médica, Deus vai trabalhar. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero, em nome de Jesus, deixar essa palavra, profetizar isso para a sua vida e para a minha vida. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está acima de todo entendimento, de todo diagnóstico, de todo conhecimento. Guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo. A fé, o justo viverá pela fé. Diz a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Isso é fascinante, irmãos, quando a gente pode declarar: minha mente, o meu coração. Então, a oliveira, irmãos, independente da estação, você olha para ela, ela está lá postada, com suas folhas. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja assim, irmãos. Uma folha cai,
mas nascem 4, 5, 10, 15, vão nascendo. Lutas teremos, mas o que Deus tem para nós é muito maior. Glória a Deus. Luta teremos, mas desfolhado não vamos ficar, porque temos um Deus que garante a nossa vitória. Glória a Deus. Outra coisa importante, irmãos da oliveira, é que ela não é uma árvore muito alta. Ela tem mais ou menos cerca de 2 metros ou um pouco mais. Essa é uma árvore de oliveira. Você vai olhar, é um arbusto de porte médio. Mas ela tem uma firmeza muito grande. Nas suas raízes, as suas raízes ultrapassam a 6 metros de profundidade. A gente ouve, né, falar de palmeiras, outras árvores, né, mas a oliveira também é assim. É de porte médio, mas aqueles que estudam essa planta, diz que as raízes dela vão a 6 metros ou mais de profundidade. Isso dá o aspecto de firmeza dessa planta. Por isso Davi dizer, eu posso não ser tão grande, mas eu tenho raízes. Glória a Deus, irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite nós possamos enxergar as nossas raízes. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor que cuida da nossa vida. Grande é o Senhor que ao longo dos anos tem permitido as nossas raízes crescerem, irmãos. Alguém olha e diz assim, ó, ele está passando uma batalha, mas você está de pé, porque as suas raízes estão lá, estão profundas. Glória a Deus. Suas raízes, nossas raízes são profundas, irmãos. Quantas batalhas você já enfrentou? Olha um pouquinho para trás e diz assim, como que eu posso estar de pé hoje? Como você pode estar de pé hoje? É porque tem um Deus sustentador, irmãos. Não é fácil não, 34 anos, quantas batalhas essa igreja já enfrentou. Mas tem raízes. Quantas batalhas eu já enfrentei na vida, mas por misericórdia de Deus, Ele sustenta a nossa vida, não é pela nossa força, mas Ele nos tem tratado, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele intercede por nós, Ele nos deu o Espírito Santo, para você olhar e eu olhar, e falar assim, Senhor, eu não vou tombar não, Senhor. Ah, irmãos, essa é uma palavra revelada para o nosso coração, querido. Ah, irmão, irmã, você olha como eu aqui estou olhando, estou vendo meus pés aqui, ó, só nesse limite. Você vai olhar também, talvez sejam os pés até suspensos aí, por estar sentado. Mas, amados irmãos, aqui para baixo, tem tanta raiz que Deus foi promovendo ao longo do tempo. Oh, glória a Deus. Tem tanta raiz, irmãos, em você, porque tem um homem que cuida da vinha e que vai lá todos os dias e derrama água viva sobre nós. Um homem que vai lá e diz, olha, eu vou cuidar.
até aquele grande dia em que eles vão morar comigo para sempre. Essa é uma promessa de Deus, irmãos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nessa noite, ao olhar para você, se compare com Oliveira. Você falou, né? Se compare com Oliveira, com uma árvore. Com a árvore é melhor para a gente se comparar. Talvez você não conheça, como disse, uma oliveira, mas uma árvore, né? Quando nós estudávamos, começamos a estudar lá no nível fundamental, não era assim que a professora, quantas provas eu fiz, a professora falava assim, de que é composto, acho que era a pergunta mais ou menos essa, se tiver alguma professora aí me ajuda, né? Mas de que é composto uma árvore? A gente tinha que falar raiz, caule, flor, frutos e galho. Me ajuda aí, irmãos. Raiz, tronco, caule, né? Flor, frutos, folhas, mais ou menos assim, né? Então, olhe para você e diga assim, eu só não tenho galhos, nem tronco, eu tenho tronco, eu tenho galhos, eu tenho flores, frutos, mas eu tenho raízes. Glória a Deus. Levante sua mão e diz assim, eu tenho raízes. Mas não fala porque eu estou falando não, tá bom? Fala olhando para você mesmo e dizendo assim, eu tenho raízes. Sem nenhuma grandeza, irmãos. Sem nenhuma grandeza. É porque nós somos criação de Deus e Deus é perfeito naquilo que Ele cria. Então a oliveira, irmãos, quando Davi diz isso, é porque tinha raízes para baixo. Porque senão Saul o teria derrotado. No Salmo 124, se você ler, Davi diz assim, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, as águas teriam passado sobre nós. Mas o Senhor nos livrou como um pássaro do laço. A nossa alma escapou, a nossa alma foi liberta e nós escapamos. Ele relata isso no Salmo 124. Tinha um grande exército, um poderio bélico enorme, mas ele diz assim, se não fora o Senhor ao nosso lado. Graças a Deus, irmãos, que nós temos o Senhor ao nosso lado. Não questione as lutas não, porque nelas o Senhor está fazendo a gente criar mais raízes. Ele sabe as raízes que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Quarta característica da oliveira. A oliveira dá muito fruto no tempo certo e não falha. Oliveira, irmãos, não vai ter um ano que ela não dê fruto. Todo ano ela dá fruto e não falha. Glória a Deus. Todo ano. Assim é aquele que é servo. Assim é aquele, irmãos, que agrada aos olhos. Assim é aquele que cria raízes. Todo tempo, todo ano, ele dá fruto. Amém? O servo de Deus, irmãos, guarde isso no seu coração. Não é daquele que dá fruto 2, 3 anos, daqui a pouco se recolhe para um canto e diz assim, eu não quero mais fazer nada na casa de Deus, não. Estou largando meu ministério. Estou abandonando tudo. A oliveira não faz isso não, irmãos. Por mais que tenha motivo. Por mais que tenha motivo. A maior batalha do diabo, irmãos, contra a nossa vida, alguém acha que é matar. Mas é nos tornar infrutíferos. Sem alegria. Reclamando o tempo todo. Já viu, irmãos, que às vezes parece que um espírito, né, um negócio toma conta, né, que a pessoa reclama o tempo todo, nada tá bom. Isso é ruim pra gente, às vezes tem que fazer aquela reflexão, dizer, meu
Deus, eu preciso mudar nisso. Às vezes é involuntário, irmãos, alguma coisa parece que vai dominando, a igreja já não presta mais, o pastor já não presta mais, daqui a pouco vai dizer, Jesus não presta mais, serviu ao Senhor por tantos anos, daqui a pouco dizer, não, estou servindo agora um outro Deus que eu conheci aí. Guardemos isso no nosso coração, irmãos. A oliveira dá fruto todo ano, glória a Deus. Repete comigo, todo ano. A oliveira dá fruto todo ano, irmãos. Que seja com 34 anos, com 35, com 38, com 40, alguém olha e veja todo mundo aqui, está de cabelo branco, continua dando fruto, glória a Deus. Como Caleb, chegam lá para ele, e aí Caleb, você está pronto? Ele, já passou 45 anos, né? Eu tinha 40 anos quando Deus me chamou, estou com 85, mas as minhas forças são as mesmas, estou pronto para entrar e pronto para sair. Isso não é soberba não, irmãos, isso é determinação, isso é vontade, isso é conhecer a nossa natureza e dizer, eu não posso parar, eu preciso prosseguir. Alguém quer que eu pare, alguém quer que eu desista, uma voz vem no meu ouvido, eu sou jovem, e alguém fala no meu ouvido, estou dizendo aos jovens da igreja, para que se dedicar tanto? Me ouça, irmãos, e preste bem atenção, você que é tão jovem, saiba que Deus tem um chamado para cada um, e talvez você tenha um chamado na casa de Deus para dedicar ainda mais 40, 50 anos da sua vida com muita robustez ao Senhor, mas alguém quer te parar ainda jovem. Não pare não, querido, não pare não, acredite, que está o André, né, e a Ana, que eu os tenho, né, como amigo, irmão, filho, não sei como, né, mas o André conhece muito bem isso. Quando há mais de 30 anos Deus nos colocou junto lá na igreja em Brisamar. Eu, claro, mais velho um pouco, mas lá tinha o André, o Luciano, Enivaldo, né, cabeça boa, não tô? A Ana, mais uma turma, e graças a Deus que a igreja avançou, cresceu e continua crescendo, pessoas sendo salvas, glória a Deus, irmãos. Não pare nunca não, a oliveira, todo ano ela dá fruto, então não olhe para frente e diz, eu já parei. Todo ano nós vamos dar fruto em nome de Jesus, para a glória de Deus, glória a Deus, irmãos. É por isso que nós somos, e os frutos da oliveira, eles são muito úteis, não é? A azeitona está lá, e o óleo serve para a cura de enfermidades. Estive lendo, diz que o óleo ameniza dores. É por isso que o nosso fruto, irmãos, às vezes vai consolar a vida do irmão, às vezes você está passando uma batalha, mas Deus te coloca uma pessoa, uma batalha do teu lado, e diz, não estou precisando de consolo, e tem que consolar. Mas é a nossa natureza, amém? Senhor, por que eu sou serva tão dedicada e passo por essas batalhas? É a nossa natureza, glória a Deus, é a nossa natureza. Mais uma característica da oliveira, a madeira dela do tronco é muito forte e sólida. A madeira da oliveira é muito forte e sólida. Assim é a nossa vida com Deus, né? Sólida, firme, íntegra. Certo, irmãos? Resistente. A madeira da oliveira é muito resistente. Sexta característica, suas folhas, depois de seca, se prestam para a feitura, né, de muitos chás ainda.
Até a folha, quando cai, ainda serve para fazer chá. Às vezes você solta uma palavrinha para alguém, irmãos, um gesto seu, você diz assim, isso não é nada. Aquela pessoa está sendo abençoada. Uma palavra que você diz assim, lá no mercado para alguém, Deus abençoe sua vida, aquela pessoa está sendo abençoada. Uma pessoa que você passa por ela e diz assim, eu estou orando por você. Às vezes você olha aquela pessoa, ela começa a chorar, porque ela está precisando de oração. E ela entende que é Deus falando com ela. Glória a Deus. Até a folha da oliveira, quando cai sequinha lá, ela serve para chás. Outra coisa interessante na oliveira, as suas flores, porque ela dá flor, elas são autossuficientes. Tem planta, irmãos, que para ela, a flor gerar um fruto, ela precisa ser polinizada por uma outra planta, vizinha, amiga. Eu tive um pé de maracujá na minha casa, só que parece que nenhum vizinho tinha maracujá. Deu tão pouco maracujá, e não tinha abelha também. Mas a oliveira não é assim. As flores dela se autopolinizam. Mesmo que não tenha alguém lá perto, uma outra oliveira, aquela flor vai se tornar um fruto. Amém? Entende isso? É maravilhosa, não é essa planta? A oliveira. Irmãos, o nosso conhecimento científico não é tão grande. Mas você imagina uma oliveira plantada ali na frente da igreja, não tem nenhuma aqui, nenhuma outra em Seropédica. Ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Ela não precisa de uma outra planta para ocorrer o cruzamento. As suas flores ali, claro que vai ter um inseto, alguma coisa, mas elas se autopolinizam. Isso é muito interessante. Por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes a gente acha sozinho, não é? Fala assim, não, eu vou parar, eu estou sozinho. Viajei, não tem ninguém comigo. Mas lá você vai perturbar o inferno. Você vai continuar dando fruto. Ah, pastor, não estou nem conseguindo ir na igreja porque a minha escala de trabalho está apertadíssima. Continuo dando frutos. Não há problema, eu estou trabalhando, não estou desanimado em casa. Continuo dando frutos. Deus vai colocar pessoas ao meu lado. Deus vai colocar pessoas ao meu lado. Me recordo, irmãos, um momento delicado. Eu fiquei muito tempo, era um momento assim que não podia estar na igreja, mas eu estava com 100 homens juntos. Eu falei, vou encher minha mochila e vou levar uma porção de Novo Testamento. Aí outro dia, foram vários lá na igreja. Depois de mais de 35 anos, nós viemos aqui para louvarmos a Deus nessa igreja, com o pastor Silvestre. E um deles, eu era o pior daquela turma. E um dia esse moço me deu um Novo Testamento. Só disse, irmãos, Jesus te ama. A palavra poderosa estava na mão dele. Não sou eu que converto, é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor, não é a minha palavra de convencimento, talvez de venda, é o Senhor. Dá a palavra de Deus para uma pessoa, e ali o Espírito Santo vai gerar vida. Dá um salmo para ela, e o Espírito Santo, a palavra de Deus não volta vazia. Ela prospera para aquilo que ela é designada. Por isso, irmãos e amados, mesmo que você esteja longe,
Dá o seu jeitinho, Deus vai trabalhar através da sua vida. Lembra da casa de Naamã? Uma menina que podia ter toda revoltada, ela olha para um homem leproso. Ah, se você conhecesse o profeta de Israel, o profeta do Deus vivo. Fora da sua pátria, longe de todo mundo, e Naamã conheceu o Deus de Israel. Não subestime a sua capacidade não, querido. Você é uma oliveira diante do Senhor. Uma outra característica da oliveira é que ela é duradoura. Ela dura muitos anos. A sua longevidade é imensa. Alguns irmãos dizem que ainda existe oliveira da época de Jesus, com mais de 2000 anos. Isso aponta para algo que é eterno, para muito tempo. Amém? Enquanto estivermos aqui nesse mundo, a gente possa dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Imagine uma planta, irmãos, uma árvore com mais de 2000 anos de idade. Quem não quer ser uma árvore dessa? Não é por viver muitos anos, não. É porque ela vai representar, ela representa em toda a sua vida firmeza, estabilidade, segurança, confiança, ela está lá. O salmista mesmo diz, né, que o justo, né, mesmo velho, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmão? Faça isso. Glória a Deus. Faça isso. Porque Deus tem propósito na vida dos jovens, mas tem propósito na vida daqueles que são mais velhos. Eles não vão deixar de dar frutos. Eu sei que esse lugar aqui se importa com os idosos. Uma igreja de 34 anos tem sim idosos. Outro dia eu estive, na semana passada, pregando na igreja em Madureira, igreja completando 54 anos. Aí eu perguntei, tem membro fundador? Ainda tinha uma senhora. Você imagina, né, que honra, um membro fundador, uma senhora firme, conhece a história da igreja. Se Jesus não voltar, imagina você, daqui a 40 anos, se Jesus não voltar, né? Sou membro fundador lá da igreja, aquele rapazinho que está ali, né? Você imagina que honra. Mas nós temos que olhar dessa forma, amém? Concordam comigo? Nós não somos daqueles irmãos que um dia está aqui, outro dia está no outro lugar e não tem estabilidade em lugar nenhum. Você pode dizer glória a Deus? Por que eu estou falando isso, irmãos? No lugar que Deus tem te colocado, irmãos, você tem recebido o alimento de Deus, palavra de Deus, conhece quem está ali, irmão, fica firme. Fica firme, querido. Seja longevo ali naquele lugar. Prolongue seus dias ali naquele lugar. Ah, irmãos, nós não podemos ser daquele que um dia está aqui. Não, amanhã eu estou lá no outro lugar. Daqui a pouco, não, já estou no outro lugar. É como aquele que às vezes a gente pergunta, você ainda está casado com fulano? Às vezes não pode chegar nem para uma pessoa, né? Depois de 20 anos você encontra. Você ainda está casado ainda? Já me perguntaram, você é casado há 37 anos, vai fazer 38 com a mesma mulher? Eu falei, sim. O que está achando da minha neta? Bonita, igual eu. Você é babão, né? Eu falei, sou. Meu netinho é gente fina demais. Que a gente tem história para contar, irmãos. Amém? Que você persevere aqui nesse lugar. Não é porque o pastor Jorge, a pastora Rejane e os demais não, irmãos. É porque Deus nos colocou aqui, irmãos. Se você for procurar outro lugar e dizer, eu vou procurar um lugar perfeito, você que já ouviu isso, você vai chegar lá e vai estragar.
você não é perfeito, nem perfeita. A oliveira, ela aponta para durabilidade, para muitos anos. Que a gente tem isso no coração, firmeza no casamento, na família, na casa de Deus. Se o trabalho for bom, e Deus não mandou mudar ainda, firmeza ali no trabalho. Mas eu tenho que viajar 2 horas. É o lugar que Deus colocou? Vamos viajar 2 horas e vamos lá, vamos firme. Amém? Na hora que Deus mudar, a gente fica pedindo, Senhor, não tem esse negócio aí. Mas se você está dizendo que é oliveira, irmãos, diga assim: eu quero durabilidade em todas as áreas da minha vida. Se você está com a sua esposa aí do lado aí, hoje já que é homens e mulheres, né? Você está com a esposa ou esposo, diga assim: eu quero viver contigo para sempre. Pastor, isso é coisa de casamento. Irmãos, isso é nossa família. Alguém pode dizer, não, mas a minha não deu certo, ou aconteceu isso e aquilo. Mas não perca o propósito na sua vida. Glória a Deus. Continue caminhando, firme com Jesus, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Isso é oliveira, irmãos. É uma árvore preciosa e cheia de potencial. Perceberam? Porque o salmista disse isso? Então fique de pé nessa hora, por favor. Eu quero pedir, né, que coloque esse salmo mais uma vez, né? 52, versículo 8. Podemos ler juntos? Amém? Vou contar, tá bom? Eu não sou muito assim de reger o negócio, não. Mas quando eu contar 3, você leia ali, mas preste bem atenção ali, ó, na primeira pessoa, eu, tá bom? Não é o seu irmão que está do lado, não, é você. 1, 2, 3. Suas mãos. Eu sou servo, que sou oliveira. Olhe para os seus pés. Diz assim: embora muitas lutas eu atravesse na vida, mas tem muita raiz aqui para baixo. Olha, querido, olhe pela fé. E diga assim: é por isso que eu sou como oliveira. E ela vive muitos anos. Meus pés estão plantados na casa do Senhor. Marcha aí, querido. Diz assim: meus pés estão plantados na casa do Senhor, porque eu confio no Senhor. Minha família não é, mas vai ser um dia. Eu confio no Senhor. Um dia eu era sozinho, mas agora tem um monte de gente da minha família que também serve ao Senhor. Você tem raízes, querido. Olha aí, querido.